Você está preparado para o ano mais violento da história do país? É o que nós vamos debater hoje aqui no nosso programa Café Conservador, o primeiro do ano. Esse ano, com tudo que tem acontecido até aqui, tem tudo para ser o ano mais violento da história do Brasil, quiçá do mundo. Coronel Rogério Santos Noé, vamos debater hoje aqui o porquê dessa certeza de que esse ano vai ser mais violento do que os anos anteriores e o reflexo disso na sociedade. E tudo isso você vai conferir a partir de agora, aqui no Café Conservador, podcast primeiro de 2024. Primeiro podcast de 2024, não é? Verão, Sim. Férias escolares e tudo mais, a gente vem um pouco mais à vontade para tentar descontrair, mas falando de um assunto muito sério, que é a questão da violência. E a gente percebe nesse começo de ano um aumento da violência, né? Descontrolado. Agora mesmo uma senhora aí, não sei se realmente era envolvida com tráfico ou não, mas foi morta com alguns tiros ali na cidade de Vila Velha. Uhum. Ontem 2 pessoas foram mortas dentro do carro com tiros na nuca. A gente percebe que é uma execução. Sim. Não necessariamente isso é uma questão do Espírito Santo, que a polícia tem trabalhado, mas no Brasil a gente percebe que há um crescente aumento da violência. E a gente viu agora também o que aconteceu no Equador, né? Que bandidos invadiram um programa de televisão ao vivo e sequestraram ali os jornalistas. Muitos jornalistas que a gente vê defendendo o bandido, né? Achando que eles não serão vítimas disso e acabam sendo vítimas da bandidagem também. Então, a gente percebe que a nossa legislação não mudou nada, a gente não vê projetos que vão na direção da mudança. Ao contrário, a gente vê aí verbas bilionárias sendo liberadas para aprovar alguns projetos do governo aí que é de duvidosa constitucionalidade. Então, eu acho que é um pouco disso que a gente vai falar hoje, né? O aumento dessa violência. E o jornalista aí, William Vac, né? Eu acho que é isso o nome dele mesmo. Ele fala que o Equador está aqui, apesar de não fazer, ao contrário do que alguns jornalistas acham, né? O Equador não faz fronteira com o Brasil, mas está do lado e é um risco eminente. E nós aqui, no podcast Café Conservador, nós já alertamos da presença de gangues, né? Milícias mexicanas em nosso país, cartéis, né? Disputando espaços com as próprias facções que nós já temos aqui, são várias. Sim. O que dá para perceber até agora é que o mundo está numa ebulição, né? Já não bastassem as guerras Ucrânia, Rússia, Israel, Hamas, né? Agora essa do Equador foi uma paulada. Eu acho que na minha concepção, eu acho que o que mais me arrepiou naqueles vídeos foi o vídeo lá enforcando lá o policial, né? Que os traficantes lá já renderam vários deles. Alguns foram executados a tiros, aí pegaram lá, penduraram o policial pelo pescoço, né? Mas uma sociedade que aos poucos foi sendo condescendente com o crime, com os criminosos, né? A panela foi fervendo com o sapo dentro e o sapo agora já está cozido, né? E aí querem correr atrás do prejuízo. Talvez esse seja o grande ponto que o Brasil está caminhando e falta coragem, né? Porque para evitar que isso aconteça, né? A ação preventiva de que isso aconteça não está sendo tomada, né? O que se quer é flexibilizar leis, falar que o Brasil prende demais, vamos soltar mais gente. Tivemos aí um sargento que foi morto por um bandido aí numa saidinha de fim de ano, o cara não retornou, mas e matou o sargento, né? Então, quer dizer, vai ser diferente em 2024? Eu não creio que vá ser diferente, porque as mesmas leis estão em vigor, o mesmo judiciário que liberou o pessoal da saidinha vai continuar liberando para esse ano. É um ano eleitoral na qual, dependendo do ato que aqueles que pretendem se reeleger ou eleger seus pupilos aí, é impopular, né? Então ninguém vai bater com muita força no crime. No meu ponto de vista, a nível nacional, né? A nível mundial, as coisas já são diferentes, né? Quem está em guerra sabe que guerra é para matar ou morrer. Aqui no Brasil, eu sinto que nós vamos ter mais das mesmas manchetes que a gente vai normalizando no dia a dia, de ver fulano sendo executado numa praça, corpo sendo encontrado dentro de um carro pegando fogo, né? Então, quer dizer, não vislumbro que em 2024 uma reação para fazer frente a isso. Eu converso bastante com Praça Velha, um
que a gente troca ideia quase que todo dia e sem horário específico, ou é 11 ou 17 horas. Uhum. E o que acontece? A gente repara que o efetivo das polícias militares, das polícias no geral, eles foram diminuindo Sim. nesses últimos aí 30, 40 anos. Vai diminuir Eles só mais foram, esse ano. Que nós vamos- exatamente. vamos lá pra fora. Então, assim, o pessoal que... estamos na contagem regressiva. É. Então, assim, você vê que as pessoas... não tem havido uma reposição dos efetivos policiais. E naquele livro, A Bandidolatria, né? Sim. Demonicídio, a gente percebe que os autores colocam justamente isso, que é necessário você colocar mais policiais nas ruas, construir mais presídios, É o que a gente porque sempre fala aqui. tem que prender, não É adianta. lógica, né? E essa lógica assim, de querer ressocializar, como é que você... Quando a gente fala ressocializar, pressupõe que a pessoa era socializada. Antes, né? Cometeu né? um desvio, né? Né? Ele estava indo tão Mas bem. não, nós estamos vendo pessoas que não socializaram, Já nasceram animais, num bestas estado feras, né? de natureza. Esses caras, como diz aí, né? Os petistas, os esquerdistas, que querem eliminar, a linguagem deles é essa. Então, não são pessoas socializadas, não são pessoas, quiçá, civilizadas, são pessoas que atacam o outro, matam crianças, matam pais de famílias. Para troco de quê? Essa é a grande questão. E aí você vê os efetivos das polícias no país inteiro foram diminuídos, você acaba diminuindo a polícia que tem que fazer aquela polícia de segurança, a polícia ostensiva e a polícia investigativa, os seus efetivos diminuem. Então quer dizer, você... não, mas vamos colocar câmeras para poder fazer... Uhum. Pô, legal, é bem bacana isso daí, mas as câmeras não vão lá pegar o ladrão. Uhum. Quem pega o ladrão é o policial. Exatamente. E você precisa do policial para poder prevenir, e você precisa do policial para poder investigar aquilo ali, para ir lá prender o ladrão. E você hoje não tem. E a certeza, infelizmente, desde janeiro de 2023, com a assunção desse novo governo, parece que foi dada uma carta em branco, um cheque em branco, para os criminosos nos atacarem. Essa é a grande questão. E quem não quiser ser roubado ou ser vítima de qualquer violência, até porque a gente percebe que os crimes sexuais também eles cresceram bastante aí nesses dias, é melhor tomar as cautelas e evitar algumas posturas, até mesmo evitar de sair de casa. Mas será que é isso que o cidadão que contribui, que paga os seus impostos, ele quer? Ficar preso dentro de casa quando o bandido está solto? Exatamente. O que está acontecendo hoje é algo surreal, né? É algo tão surreal que nós vimos aí nas comemorações propostas pelo aquele cidadão lá do 8 de janeiro, que foi uma comemoração deles, e não do povo. E o povo não estava presente, né? Então, é um reflexo de que, e 86%, você falou hoje, né, das pessoas que foram questionadas numa pesquisa, não acreditaram que aquilo ali foi um golpe, uma tentativa de golpe de Estado. Mas está muito mais do que claro. Sim. É o que eu tenho dito essa semana para o senhor, que a verdade é óbvia, né? Quem nega a realidade, infelizmente, é esse governo de esquerda. E, infelizmente, ele vou continuar repetindo isso aqui o tempo todo para ver se eu consigo converter pessoas para o meu modo de pensar, para elas neguem a realidade, né? Só que assim, a mesma pessoa que votou lá atrás, né? E boa parte delas também, alguma parte delas votou no atual presidente, né? Ela também está sentindo o impacto da inflação dos alimentos, da violência no seu bairro, né? Essa carta branca que parece que foi dada para os caras já, né? Já incorporaram, né? E o cara já está embasado em alguém que já puxou cadeia e virou presidente do país, né? Ele tá embasado em certos políticos que falam que tem lógica no assalto, né? Que vem lógica no assalto. A pessoa tem algo que eu quero, eu vou lá e vou tomar. Isso tem lógica, não tem? Tem, mas se a pessoa reagir e te dar um tiro na cara, entendeu? Ela não tem esse direito, né? Então, quer dizer, é uma coisa que você tem que refletir. E a mídia o tempo todo te falando para você não reagir, para você entregar tudo que você tem, para você... E muitas vezes você acaba perecendo na mão do criminoso da mesma forma. Então, assim, chegou-se num ponto da nossa sociedade em que fica fácil prever como vai ser 2024. A gente já sabe quais são as manchetes que vão rolar o ano todo na mídia nacional, na mídia, né, estadual, entendeu? Que é o que para eles é material de consumo deles, material de manufatura deles para entregar para você. Mais terror, mais medo, né? Então, baseado neste medo, que você vai chegar lá para outubro nas eleições desse ano, que é o grande diferencial.
né? Nós começamos a semana mal, né? Porque não havia nada, né? Lá atrás nós fizemos um artigo Uhum. dizendo que passado 6 meses não havia nada para comemorar. Quem nos conhece sabe do que eu estou falando, eu não vou ficar citando aqui. E fazendo essa reflexão, agora o 8 de janeiro, não havia nada para comemorar. Uhum. Eu acho que é um deboche, para dizer o mínimo, na cara do cidadão, querer fazer um museu da democracia, querer fazer discursos belicosos ali, tanto ele quanto o ministro do STF, pessoas que ofendem o brasileiro, como nós colocamos. Mais de 86% das pessoas não concordam com aquilo ali, não acham que aquilo ali foi golpe, ninguém. E ao não achar que aquilo ali foi golpe, não quer dizer que as pessoas concordem. Sim. Na verdade, as pessoas. Que foi vandalismo, que foi um quebra-quebra. Mas que elas querem também a verdade daquilo ali. Desculpe né, a redundância, né, aqui, o pleonasmo. As pessoas querem a verdade verdadeira e não a verdade inventada. Ontem eu vi um vídeo desse cidadão que governa um país falando sobre o que é a narrativa. A narrativa tem que ser imposta, né? A mentira tem que ser dita mil vezes para convencer a pessoa. Exatamente. E é o que importa, é eliminar. Como você fala, eles querem eliminar. E essa não é a política, é um debate de ideias, né? As melhores ideias deveriam vencer. A gente espera que as pessoas entendam, porque é o que nós vivemos hoje, não é? Nesse aumento de violência, nós já falamos aqui, diminuição de efetivos, nós não estamos falando do caso particular de um Estado, nós estamos falando no geral. No mundo inteiro. No mundo inteiro. A gente fala lá dos Estados Unidos, do próprio Canadá. Então as pessoas têm ficado violentas e as pessoas têm percebido que o que é a lei, né? A lei é aquela questão abstrata que tem a prevenção geral, que ela diga não roube. Não é que não roube. Se você roubar, você tem uma pena tal, né? Ela não te proíbe de roubar, mas te alerta que se você roubar, você tem pego, mas se for pego, isso. O crédito é esse. Essa é a prevenção, mas tem a parte que é repressiva, que é a prisão. Exatamente. E as pessoas percebem que a lei não tem intimidado o criminoso. Não. Ou seja, essa lei tem que mudar. Porque senão, o que adianta? Ela está tendo só prejuízo. E aí, o que as pessoas começam a fazer? Elas voltam ao estado de natureza. Sim. Porque elas estão vendo que o cara está roubando, ela aqui está sendo preso, é solto no mesmo dia e depois passa debochando dessa pessoa. Sim. E ela não vê efetividade nenhuma e ela perdeu o patrimônio dela, que o Estado não tem como repor. E o que ela faz? Pelo menos para ter uma satisfação, a gente tem visto aí cenas de pessoas começando a fazer justiça com as próprias mãos. Exatamente. Ninguém aqui está orientando as pessoas ficarem se reagindo. A reação a um crime é um risco. E quem tem que calcular esse risco é quem está ali. Eu não posso falar para a pessoa reagir ou não reagir. Se ela acha que ela tem condições de reagir, porque se ela, mesmo ela não reagindo, ela pode vir a morrer, ela vai ter que reagir. Claro, quem vai impedir? Não é isso? É a vida dela que está ali. É o estado natural da pessoa querer se defender. Só que, luta. Para além disso, as pessoas também estão falando, não, se eu prender esse cara aqui, ele vai ser solto. Então eu vou dar uma sova nele aqui. Sim. E depois, se ele for solto, ele vai ver que ele não vai voltar aqui. Se ele voltar, a coisa vai ficar ruim para ele. É isso que nós estamos vendo e é isso que a nossa classe política precisa ver. Aí, que nem a gente sempre já falou, aquele apresentador de televisão que fica enaltecendo vagabundos. Ontem eu vi. O cara é o patrão. Ô, patrão. Isso não é postura. Ele fazendo o patrão com os narcotraficantes invadindo a emissora de TV, que nem aconteceu no Equador. Né? Isso não é postura. Patrão, me libera eu aí. Veja, o cara que está lá no parlamento, na Câmara Federal, que tem que fazer... Quantas leis ele mandou para endurecer a vida do vagabundo? Não mandou. Ele está na moita, né? Inclusive aproveitando esse recesso para aparecer na mídia para os próximos... Sim. Para ver se viabiliza, né? Exatamente. É exatamente isso daí. É por isso que eu comentei num certo lugar, com certas pessoas, que o troco tem que ser este ano. Sim. Entendeu? Porque o ano que vem vai ser mais um ano de vácuo, né? Em que político não vai respeitar ninguém, porque quem já está na teta já mamou, quem se elegeu na eleição deste ano já vai estar garantido, né? Não vou cumprir promessa nenhuma, né? Então, é esse ano que nós temos que eleger o máximo de prefeitos e vereadores de direita de verdade, né, no nosso país, no nosso estado, para que a gente tenha uma chance mínima de reação em 2026 para alterar essas leis, né? Porque, querendo ou não,
que nós temos para 2024, que nós vamos encarar a violência urbana? São leis que já existem e que não vão ser alteradas. Não este ano. Não em pleno ano eleitoral. Eu acho pouco provável que alguém vai endurecer saidinha, né? Tem coisas lá, tem impeachment de ministro que está lá guardado no Congresso há anos, né? Tem leis aí que poderiam endurecer pena de criminosos, estão lá há anos. E não é em 2024, em ano de corrida eleitoral de prefeitura, né? E alguns colégios eleitorais são periferias, são favelas, né? Onde o cara falar que vai endurecer a pena do bandido é botar o filho da Dona Maria lá que está no tráfico na cadeia. Então, esse voto não vai mais para a pessoa que quer endurecer a lei, vai para quem quer afrouxar, né? Então, assim, temos que... esse é o ano decisivo para todos nós. Porque, querendo ou não, eu estava falando com o senhor, lá na China, por exemplo, eu vi o tal do Renato 38, que é um cara que é muito conhecido na internet, tem umas ideias mais revolucionárias e tal, mexe com criptografia, Bitcoin e tal. Ele falou que na China o governo ele enfraquece as polícias armadas e fortalece os cidadãos que deduram os outros, né? Que têm comportamento contra o regime. Então ele tirou o poder de polícia de fiscalizar crime para fortalecer o poder político de se investigar pessoas e apontar, ó, ali tem um traidor ali, tem um cara ali, um subversivo, né? Então a tendência natural dos regimes comunistas é enfraquecer a polícia, mas manter a sua própria polícia, Sim. né? Para mandar prender os desafetos que aqueles que não usam armas, mas são militantes do regime, apontem que é o subversivo, né? E aí fala, um governador, um presidente que chega e fala em pacificação e no mesmo discurso prega a eliminação da oposição, né? Nós gravamos na quarta-feira, né? O Café Conservador, e uma pessoa me questionou lá, eu a conheço bem, foi militar também, militar da reserva do Exército e tudo, mas lá do Pelópolis, lá de 1000 e poucos. Bons tempos, né? Bons tempos. E aí o que acontece? Ele pergunta se há uma possibilidade de extinguir as polícias. Eu falei que, em princípio, a gente não sabe dessa intenção ainda, mas que não duvido de nada nesse governo que está aí você trabalhar a extinção das polícias militares, pelo menos. Porque eles sabem que as polícias militares foram o braço que apoiaram o governo do presidente Bolsonaro, muito mais do que as Forças Armadas, e a intenção deles é desmilitarizar. Esse desmilitarizar, na verdade, é acabar com a polícia militar. Quando a gente falou que as forças policiais elas foram diminuindo os seus efetivos, a gente está falando dos governos de esquerda, né, do próprio Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, né? Talvez tenha começado um pouco a retomada com Bolsonaro, mas o Lula já veio. Então, eu acredito que, em princípio, a intenção é sim extinguir as polícias no médio prazo. E a gente tem que ficar atento, e o cidadão tem que ficar atento. E isso, sim, todas as forças que estiverem comungando para a segurança, guardas, polícia civil, polícia militar, polícia penal, são importantes. Não pode se extinguir uma achando que a outra vai fazer o papel daquela bicentenária instituição que está aí trabalhando em prol da sociedade. Eu gosto muito que a gente vê hoje, né? Espero que quem me assiste não me entenda mal, né? Quando estão sempre pregando, não, vamos colocar a Guarda Municipal, que tem lá na Constituição sua função e suas limitações, tal. Essa extinção da PM, ela está sendo colocada gradativamente em substituição pela Guarda Municipal, né? Aí quem tá entrando agora, não, mas lá na Guarda Municipal tá achando maravilhoso, né? Só que essa redução da Polícia Militar pela substituição da Guarda Municipal, ela vai gerar certos atritos lá na frente, e nós estamos dizendo isso agora, porque no dia que elas tiverem os mesmos problemas que nós, das polícias militares, temos passado hoje em dia, não sei como elas vão conseguir reagir ou suportar. Porque, querendo ou não, o prefeito de um dia para outro falou, vamos acabar com a Guarda Municipal aqui na cidade. Né? Sim. Não é isso? Ele pode, de uma hora para outra, decretar o fim da Guarda Municipal. Exatamente. Né? Ou cortar recursos e não ter mais. Né? Agora, uma instituição como a Polícia Militar já é mais difícil. Ela é muito mais perene do que as guardas que foram recém-criadas, que podem também ser dissolvidas. Mas depende de quem faz a vontade de quem comanda ali. Quando a gente fala de uma polícia militar, como nós temos no país inteiro,
nós falamos de instituições com mais de 200 anos, algumas, Uhum. né? Instituições que são sólidas e reconhecidas pela sua população. Sim. E falando isso, eu não quero desmerecer as guardas. Mas a partir do momento que nós temos nas guardas sindicalistas, Sim. a gente pode ter, eu não estou dizendo que temos isso, mas que vai ter, mas pode ser que tenha. E essa questão do sindicato fazendo essa polícia política, como você falou. Ou até mesmo greve. Ou até Tinha, greve. não tem mais. Né? Porque assim, o STF diz que as guardas não podem fazer greves. Em que pese não considerar as guardas, não sou eu que estou falando, é o STF, como um órgão de segurança. Sim. Mas qual o instrumento dissuasório para que a guarda não faça greve? Porque no caso dos militares, nós temos um Código Penal Militar, que, né, se o cara entrar em greve, ele pode ser responsabilizado criminalmente. Agora, e a guarda? Vai ser responsabilizada como? A guarda, não. Essa questão da guarda, eu falo isso porque eu fiz uma live em 2020 com um guarda, né, um cara muito conceituado, de uma guarda da região metropolitana, e na live entrou um cara que era do Paraná, presidente do sindicato, e começou a fazer elogios a Dilma pela lei das guardas. Uhum. E eu dei uma cortada nele. Não que ele não tenha o direito de falar, não é isso. Só que não é. Ele estava falando algo que colocando a guarda como uma super polícia, quando na verdade existem as suas limitações. E o grande risco das guardas é ser a polícia do particular do prefeito. Exatamente. Então, uma polícia estadual, ela é a polícia do governador, é mais complicado o cara tomar essa polícia para si. Até porque a gente está vendo aí, por exemplo, críticas hoje, chovem críticas contra a Polícia Federal. Porque pela postura que a Polícia Federal tem tomado, uma polícia reconhecida pela sociedade como um exemplo de polícia que caçou corruptos, prendeu corruptos, expôs corruptos, e de repente ela está caçando velhinhas com Bíblia debaixo do braço. Sim, isso não é a polícia do ministro. Do ministro. Esse é o complicador. Sim. Mas quando é uma polícia só, você acaba expondo, como está sendo exposta a Polícia Federal. Se o governo do estado quiser fazer isso, vai ser exposto, qualquer governo do estado. Agora, e os municípios? Nós temos 5.500 municípios. Sim. E sem contar que eu falei, isso no longo prazo, ou no médio prazo, vai se reverter no seguinte: se essa guarda municipal ela não der uma resposta à altura à criminalidade e a polícia militar ela for se extinguindo, a própria sociedade vai pedir o retorno da polícia militar. E não vai pedir o retorno de uma polícia militar com açúcar. Sim. Né? Para cobrir o buraco que a guarda municipal deixava. Vai pedir uma polícia militar com pimenta, né? E com mais truculência para botar de novo o trem no trilho. Né? Só que as pessoas elas parecem que estão anestesiadas. Não, só quero o cara em pé, uniformizado, parado ali. Né? Que independente se é militar, se é guarda municipal, né? Não é assim que funciona. Né? O cara sem proatividade pode colocar um boneco. É o caso das câmeras de vídeo monitoramento, que as pessoas hoje já não se preocupam se está sendo... O boneco de posto funciona bem, né? Exatamente. Então, assim, o que se quer do agente público ali, policial, é a sua proatividade. O que, como você bem colocou, sempre foi cornetado, jogado contra, porque o policial não pode abordar, não tem fundamento. Não. A função, respeitando o cidadão, a abordagem é válida. Inclusive, tem um deputado federal que deu voz de prisão a 2 policiais militares aí, acho que no Amazonas, não sei se foi no Acre, por causa da truculência na abordagem. O cara fazendo zigue-zague na pista, farol apagado, para abordar ele, ao invés de acatar o que os militares estavam ali chamando a atenção dele, não, eu sou deputado federal e eu estou dando voz de prisão para vocês. Quer dizer, é um ponto em que gerou-se uma insegurança jurídica, em que agora, antes, e isso tem intimidado muitas polícias no país todo, de que o cara falou assim, poxa, eu tenho que cumprir a lei. Mas dependendo de quem estiver na ponta de lá, esse cara atropela a lei e não manda me prender. Então, assim, a insegurança jurídica está causando o fim das instituições de segurança do país. Está causando insegurança no agente que deveria te proporcionar segurança. Sim. Então, isso vai melhorar em 2024? Eu creio que não. Eu vejo que não, porque, como você colocou, a gente não tem um projeto de lei. Está tendo, depois da morte lá do Sargento Dias, de Minas Gerais, que levou bastante gente no enterro dele,
e as pessoas estão revoltadas com isso. Infelizmente, a Associação de Magistrados, ao invés de fazer, né, uma homenagem ao policial, mesmo pós-mortem ali, vem dizer que o fato se deu por conta da injustiça social. Discurso de balela, desculpa. Ali, o bandido, e essa questão, a gente assim, é preciso da lei ser mudada, ser endurecida, é preciso da prisão ser efetiva, porque a decisão do bandido é individual. E ele toma a sua decisão pesando. O que eu vou perder? Quanto vai me custar? 50% dele ficar livre e 50% dele ser preso. Só que, na verdade, é 100% dele ser livre. Porque ele comete o crime, vai para a audiência de custódia e daqui a pouco está na rua novamente. Esse camarada, eu ia te falar assim, foi preso agora, que a gente falou do estado de natureza da legítima defesa das pessoas, né? O camarada foi trabalhar num posto, aqui num bairro da Grande Vitória. Enquanto o patrão saiu, ele agrediu uma atendente, ele estava levando a bicicleta e outros pertences. Só que esse cara já tinha mais de 15 passagens. E era acusado de homicídio. Veja, um cara que foi condenado por homicídio, estava na liberdade, provavelmente aí condicional, e continua cometendo crime. Então, assim, para ele, tanto faz como tanto fez. O esquerdista batendo no peito e falar que tem que ressocializar esse cara. E por 15 vezes tentaram ressocializar esse cara. Pois então assim, é que eu te falo, quanto que custa? Porque no nosso café hoje a gente falou, as pessoas vão começar a pensar, pô, eu tô pagando imposto para sustentar vagabundo, literalmente é isso, eu tô pagando imposto para sustentar vagabundo, então também vou querer viver às custas do Estado. E a cada política social que você oferece para as pessoas, né, para quem eles acham que está, injustiça social, você tem que tirar de alguém que trabalha. Porque o Estado, como eu falo, o Estado não produz nada. Quem produz é a pessoa que contribui, o contribuinte, né? Então, o que a gente vê é que querem, não, mas é uma vítima da sociedade. Eu não vitimei ninguém, entendeu? Eu não botei arma na cabeça de ninguém, mandei o cara ir roubar, mandei o cara ir assaltar ninguém na rua, né? Então, temos que colocar que o ser humano ele tem que ser responsável pelos seus próprios atos. Não existe esse negócio, né, de vítima da sociedade, dívida com a sociedade. Dívida social, não, dívida histórica. Dívida histórica. Racismo climático. Assim, até quando essa narrativa vai perdurar? Porque é sempre uma justificativa para tomar o que é dos outros, né? Para tirar o que é dos outros, para dar para alguém que não presta, né? E aí todo mundo sai prejudicado. Porque um produto que poderia custar R$5 vai custar 50. E quem vai poder comprar isso daí? A gente já falou do arroz, o feijão que subiu, o azeite, mas aí vai falar que pobre não come azeite, né? Que tá R$50 aí também. Então, como é que fica? Chegou hoje lá da feira lá com um saco cheio de banana e gritou assim, R$12 uma penca de banana, R$12. É isso aí. Não dá para comprar mais. Entendeu? Mas aí o pessoal fala, não, mas painho, né? Painho tá aí. Picanha e cerveja, né? O que o Paim fez pra gente? O tema nosso hoje é da violência. O que o Paim fez para melhorar essa situação da violência? Principalmente no Nordeste, né? Que tá um caos, né? Mas aí também falaram. Você só vê notícias hoje dos estados que são oposição ao governo. Sim. Você não vê, parece que o Nordeste tá a mil maravilhas, né? Aquele estado lá daquela Rio Grande do Norte, né? Que tava queimando ônibus, tudo, as dunas, o pessoal soldando. Saltando nos bugueiros, nas dunas. Né? Então, assim, tá a mil maravilhas o Brasil? Como é que tá isso daí? Porque o que a gente percebe é que tá ruim demais e a tendência é piorar, infelizmente. Eu não vejo muita saída, não. E como a esquerda não faz autocrítica e a direita, ela já faz todos os dias na internet um discurso fracassado. Um discurso aceitando todas as mazelas que esse governo fizer, porque está aparelhado. Está aparelhado em todos os níveis e pode-se gastar 40 milhões no Museu da Democracia. Olha lá se não for o Odebrecht que for fazer. Né? Então, quer dizer, o que nós temos visto aí é que as pessoas entregaram um ponto. Só o povo pode salvar o povo. Então, na minha concepção, se o povo quer se salvar, né? Se o povo quer salvar a si mesmo, nas eleições municipais não pode cometer os mesmos vícios de votar num esquerdista para ser prefeito, para ser vereador. Né? Um comunista reclamou de Flávio Dino
ministro, mas vai votar num comunista para vereador do bairro, né? Para vereador da cidade dele. Então, quer dizer, é muito contrassenso. É o cara tirar, mas isso aí é eleição municipal, mas o cara é bom, é filho de Dona Maria, com seu João, entendeu? Eu conheço, mas é um esquerdista. Mas é um cara que, se for para defender escolha entre você que trabalha e o bandido, ele ia falar, não, mas o cara é uma vítima. Não, mas você que acorda todo dia às 6 horas da manhã e vai dormir 11 horas da noite, não é vítima, né? Eu, assim, a gente não está incitando nada, né? Uhum. Mas se somente o povo vai salvar o povo. E se aprisionar dentro de casa não é uma solução. Deixar de falar não é uma solução. Exatamente. Deixar de denunciar não é uma solução. As pessoas precisam se manifestar, lógico. Ninguém deve se exceder, né? O excesso é ruim, Uhum. mas as pessoas não podem ficar caladas diante de tanta coisa errada que elas estão vendo. Porque se elas ficam caladas, pressupõe-se que ela está concordando com aquilo ali. Então a gente não acredita, eu não acredito que haverá solução se as pessoas não começarem e aumentarem a sua indignação. A gente viu isso lá em 2013, quando as pessoas começaram a ir para as ruas e foram, e teve que mudar. Né? Que os governos que vieram depois, seja o Temer, seja o Bolsonaro, tiveram que atender a demanda que a população queria. A população, digamos, errou em retornar com essa pessoa que está no governo hoje. Eu creio que errou. Se arrependeu. E já se arrependeu. É ela que tem que mudar. Se ela não cobrar, o cara vai achar que o que ele está fazendo está certo e vai seguir nessa tocada que a gente vê que é numa tocada crescente de globalismo que ele está fazendo. Sim. E isso, quando a gente está falando, essa questão da violência, a gente está falando do nosso micromundo aqui, Espírito Santo, Brasil, mas isso está no mundo inteiro. A gente está vendo o Equador, mas isso também acontece nos Estados Unidos, no próprio Canadá, na Europa, isso tem acontecido. Na Europa as pessoas também têm se revoltado, por quê? Porque mesmo lá nos países desenvolvidos até culturalmente, pessoas estão vendo que a lei não está dando efetividade em ressocializar o criminoso. E lá eles têm um problema diferente, adicional, né? Diferente e adicional, que é a invasão islâmica lá, Sim. na qual o cara é um imigrante muçulmano que de uma hora para outra decide cortar a cabeça de um professor, que nem aconteceu na França, né? Ou resolve atacar alguém numa estação de metrô. Quer dizer, essa violência, se nós temos as narcomilícias aqui no sul da América do Sul e na América Central, né? Nós temos também, lá eles já têm essa invasão islâmica nos países do continente europeu, que de uma hora para outra começa um ataque terrorista, um ataque à faca. Quer dizer, gente que achava que estava ali de seguro ali na Europa, não vai estar mais. Esse mundo globalizado, né, talvez esteja ampliando o debate aqui, mas é importante as pessoas entenderem isso. No mundo globalizado, o crime está em todos os lugares. Sim. E mais rápido. É só procurar aí, quem não está acreditando, procura assim, Holanda narco-estado. Porque tem um artigo muito interessante que fala que a Holanda se tornou um narco-estado porque a droga entra, e aí até por cartéis mexicanos, tem entrado pelos portos da Holanda e espalhado pela Europa toda. Além da Holanda ser um dos países produtores das drogas sintéticas, né? Então tem tudo isso, e aí juntando essa questão dos muçulmanos também, você tem os mexicanos, muçulmanos, a droga sintética, a droga orgânica, vamos falar isso, e aí estão sendo ameaçados juízes, promotores, advogados, jornalistas são ameaçados na Holanda e são mortos por criminosos. E você conta que eles já tinham uma máfia italiana. Sim. A italiana, a Sicília lá, né, a Marsella, a Córcega, tudo isso existe e há uma expansão para o mundo, nesse mundo globalizado. Agora, voltando para a nossa realidade, a gente precisa trabalhar essa questão do endurecimento das leis e aumento do efetivo policial no Brasil inteiro. Por quê? Porque o Brasil é um continente. Sim. Né? E se você não controlar isso, a tendência é degringolar literalmente. Né? Verdade. No caso do Equador, né, a gente tem que perceber, olha só, olha só como é que funciona. A informação globalizada, ela é interessante, que ela pode viralizar o vídeo de um macaquinho, né? Que nem minha esposa estava vendo esse dia, um macaquinho enfiando o dedo no rabo, cheirando e caindo da árvore, né? Todo mundo achou engraçadinho, e isso viraliza.
e passa para todo mundo ver. Aí as pessoas veem agora um bando de narcotraficantes invadindo lá uma emissora de TV e fazendo as pessoas de refém, matando policiais, enforcando policiais, que aquilo para mim foi um choque violento na minha cabeça ontem. E aí acontece, o que os traficantes daqui vão pensar? Vamos copiar, vamos fazer igual, né? Nós temos força para fazer igual. Eu não sei se você se lembra, há uns anos atrás, quando eu até via TV aberta, nem sei se era a polícia ainda, no programa do Gugu, o Viva a Noite, né? Acho que Viva a Noite, algo assim, no sábado, entraram lá e simularam acho que tinha uma banda tocando, os caras entraram e sequestraram ele lá. Depois disseram que foi o Miguel. Nunca se sabe se soube realmente se aquilo foi verdade ou não. Mas veja, as coisas se repetem. Sim. As coisas são cíclicas, não adianta. Então, assim, e o poderio de fogo que essas falanges, milícias, facções têm é fortíssimo. Porque nem o senhor viu. O senhor lembra da onda de ataques a banco, explodindo banco? Foi como se fosse uma onda que foi espalhada pelo país e depois acalmou. Entendeu? Então, assim, é uma ideia que surge de alguém que fez em algum lugar, deu certo. Né? A mente criminosa acha bonito, você vou replicar. Não, o Pedrinhas, você lembra? Presídio de Pedrinhas, começaram tudo lá no norte e nordeste, daqui a pouco desceu o país inteiro. Acalma, mas os caras mandam um recado. Né? E aí, aquilo, já que a gente está falando, o tabuleiro está aqui, né? O tabuleiro é para simbolizar o jogo político que nós vamos entrar. Como nós falamos no café, a quem interessa manter a favela, a quem interessa manter a pobreza, porque a pobreza vota, né? E é o que você falou, como é que o cara vai chegar em 2026 propondo mudanças na lei, endurecendo as leis, quando uma mãe, por exemplo, entende a mensagem do governador que fala que traficar drogas é um emprego comum, é um emprego qualquer. Então, ou de alguns professores que falam que roubar é uma profissão, o cara ladrão também está trabalhando, né? Exercendo a profissão dele. Eu nunca vi em lugar nenhum que ladrão, bandido é profissão. Mas a esquerda ela começa a passar a educar os alunos agora com essa nova visão de que não, isso é uma profissão, né? Isso é o dever dele para sobreviver, é esse. Não é. Ninguém obriga ninguém a ser criminoso. A pessoa comete crime porque quer, né? Desde Adão e Eva lá no paraíso, de não mexe aqui nesse raio dessa maçã aqui, entendeu? Senão o bicho vai pegar. Não, vai correr o risco, pegou a maçã e nós estamos aqui hoje. É uma decisão. Cabeça com uma enxurrada de violência, né? Para lidar em 2024. É a decisão individual que tem que ser punida e não uma coletividade. O que a gente está vendo hoje é em detrimento de um ou outro ali que comete um crime, que a sociedade é obrigada a conviver com aquele cara. Não que ninguém está falando em matar, em chipar, não, mas ele tem que... A pena, ele tem que ser punido. Vai ressocializar, a gente sabe que entrar num presídio hoje é entrar numa pós-graduação do crime. Exatamente. O cara não sai ressocializado, ele sai socializado no crime. Porque às vezes o ladrão que rouba a galinha ali, o pequeno criminoso, mas que começa em contato com outros, até por necessidade de sobrevivência, ele acaba tendo que entrar numa organização maior e ser mais um peão na mão de quem realmente comanda isso daí. Se tiro na mão, não ressocializa preso, né, bandido na favela, né? Então, não é... Uma lei mais dura, né? De vida ou morte. Parece que mataram aí um camarada numa aglomerada aqui da capital. O cara tava com as mãos amarradas e tomou tiro de 12 na cabeça. Mas antes dele ser morto, ele ficou 48 horas sendo trabalhado, vamos falar assim. Então, se o cara, por decisão individual, numa lei que é muito mais rígida que a lei brasileira, que é assim, o cara avisa, se não atendeu, vai morrer, e o cara insiste e morre, que ressocialização, reeducação é essa? Não existe. Exatamente. Então é a punição que tem que ter. Ninguém está falando de tortura, ninguém está falando de trabalhos forçados, se bem que até poderia dar algum trabalho mais rígido, mas ninguém está falando disso. Nós estamos falando que o preso tem que pagar pelo crime que ele cometeu. E como diz o nosso amigo Roberto Mota, né, a pena do criminoso não pode ser mais suave do que a vítima. Não pode. E é isso que tem acontecido. E aí acontece, mas a esquerda ela é muito assim, ela é escandalosa, né? E ela é muito esperta, não digo inteligente, eu acho que é esperta em si, né?
Aí levantam certas bandeiras que impedem até mesmo que os pais eduquem os filhos, né? Que nem eu estava vendo esses dias, acho que na Holanda, foi aprovada uma lei de que os pais que não aceitarem a opinião dos filhos na transição de gênero podem tomar... Escócia. É Suécia, né? Escócia. Podem tomar 7 anos de cadeia no lombo, entendeu? Mas um traficante não fica 7 anos preso, né? Aqui no Brasil. Lá, não sei, né? Mas assim, a ideologia foi assim, gente, vamos maximizar a punição por essa futilidade, por essa idiotice aqui, né? E vamos liberar assassinos, traficantes, estupradores. A dica aí, eu não trouxe o livro, mas a dica é A Mente Criminosa, de Stanton e Summerall. Esse cara já falei sobre ele, era um psiquiatra. E ele estudou a mente do criminoso 40 anos. E ele fala que tem que sair fora dessas narrativas que justificam o crime, que entende que o criminoso é vítima. Não, o criminoso não é vítima. Ele faz a sociedade de vítima. Essa é a grande verdade. E aí que você está falando, esse camarada fala assim, os pais, nós já falamos disso de uma outra forma, os pais abrem mão de corrigir os seus filhos por medo da narrativa, né? Se você bater no seu filho, ninguém está falando de espancamento. Eu vou te denunciar. Se você não corrigiu o seu filho, aí ele espera que a polícia faça isso. Mas a polícia hoje não faz isso. E nem é o trabalho dela fazer isso. Exatamente. Quem tem que educar o filho é o pai. Se ele opta por conversar, se ele opta, às vezes, por dar um castigo físico, ou às vezes ter que cortar algum benefício do filho, a decisão é dele. Agora, ele não pode fazer isso, transferir isso para o Estado. O Estado está ali para quê? Para aprender, cumprir a lei e o camarada ser punido. Não o Estado ser o carrasco daquela pessoa. Né? Às vezes, numa disputa lícita e na legítima defesa, o Estado, por meio da força dele, tem que eliminar uma pessoa. Mas não é essa a vontade e noção primeira do Estado. Agora, o que nós vemos é sempre os pais tentaram transferir isso para a escola, os professores também não querem. Uma parte né? deles uma parte eles pega e quer moldar o menino falando que o crime é um trabalho, o cara pode tomar todos. Então, assim, a gente sempre fala isso aqui no nosso podcast. Começa essa questão da segurança, começa da educação que o pai dá no filho em casa. A gente sabe que com toda essa independência da mulher, e é importante, hoje, quem é que fica com a criança quando o pai e a mãe têm que trabalhar? Porque tem que trabalhar o pai e a mãe para compor um orçamento mínimo para bancar uma família. Sim. Então, quem é que hoje cuida das crianças? Quem está educando? Quem está ali fiscalizando ou supervisionando o desenvolvimento dessa criança? E é uma receita do caos, porque, por exemplo, se o custo de vida aumenta, o arroz vai a 50 conto, mulher, você também vai ter que trabalhar para me ajudar. O filho mais jovem ali vai ter que também trabalhar para me ajudar. E aí fica a criança sozinha em casa, às vezes na mão de um estranho, de um desconhecido, pode sofrer um abuso. Você entendeu? Então, ou seja, aí o cara tem que trabalhar mais para poder manter o mesmo padrão de vida, para poder botar comida na mesa. E a educação do filho o importante é a sobrevivência, é a comida no bucho. Educação, quando eu tiver tempo eu educo, mas aí a criança já cresceu. É o que a gente vê, por exemplo, e esse exemplo que você colocou é muito bom, eu já falei sobre isso. O pai e a mãe têm que trabalhar para ter um padrão mínimo. Às vezes deixa com a avó, que já está cansada, não vai dar, não tem aquela mesma rigidez. Açúcar, né? Mãe com açúcar é bom demais. Ou então a criança fica em casa sozinha, como algumas ficam. Mas a sociedade hoje, a criança quer ir para a rua. E aí, quando ela vai para a rua, mesmo que ela não queira fazer nada de errado, tem um bando de criminosos lá que querem cooptar essa criança para o crime. Aí ela vê o quê? Ganha um dinheiro fácil ali, às vezes mais do que o pai e a mãe ganham durante o mês, e ela gosta daquilo ali. Porque o Estado também não dá essa segurança para a família. Então, veja, a gente está falando de questões, trazendo para o nosso tema de hoje, não dá para a gente chegar aqui e falar, não, 2024 vai ser beleza. Não vai, infelizmente. O cenário é ruim. Há uma demonização também de uma parte da sociedade muito importante da educação dos filhos, que é a igreja. Sim. Né? Sim. Quer dizer, querem um Estado laico, ou seja, na verdade, eles querem um Estado ateu. Né? Eles querem, o Estado é laico, como diz assim, o Estado é ateu, não pode ter religião nenhuma, não pode. Né? Boa parte da educação que eu tive, que me ajudou muito a chegar onde eu cheguei hoje, foi o fato de estar na igreja.
de pessoas da comunidade da igreja ali estarem me amparando para eu não descambar para o outro lado. Sim. Muitos colegas meus que estavam na igreja, depois passou um tempo, ó, saiu, fulano já está usando droga. Né? Mas quem continuou naquele grupo ali religioso ali, ele tinha a força coletiva para se manter na linha. Sim. Sempre tinha alguém que não era seu pai, não era seu parente, não era seu, mas era seu irmão de igreja. Ele te ligava e falava: como é que você está? Você está bem? Né? Precisando conversar? Coisas que às vezes o pai e a mãe não faziam, o irmão não fazia. Sim. Então, mas aí, o que se faz hoje? Demonizam as igrejas, inclusive querem abrir uma CPI das igrejas. A esquerda já propôs uma CPI para investigar as igrejas evangélicas. Então, é complicado. Como dizem, vamos criminalizar a fé cristã, porque é um a menos para nossas agendas de legalização do casamento gay, né, aquilo que nós falamos hoje, né, das aberrações que querem propor, tipo casamento com animal, né? Da árvore. A mulher falou que é apaixonada por árvore. Casar com a árvore. A gente, quando começou o nosso projeto, a gente sempre falou da questão do controle social, né? Uhum. Família, igreja, comunidade, escola. Isso é um conjunto, ou são conjuntos de ações que levam uma segurança pública melhor, um viver melhor. E o que a gente vê, assim, você coloca muito bem, a questão do Estado laico é o Estado separado da igreja. O Estado laico não quer dizer que o Estado não tem religião, mas não quer dizer que as pessoas que compõem o Estado não tenham religião. Uhum. Da mesma forma, quando a gente falou dessa questão do controle social, o cara pode não ser cristão, pode não ser evangélico, católico, ubandista, kardecista, mas ele tem que acreditar numa força superior. Exato. Ele tem que acreditar que algo pode acontecer com ele. Né? E vai prestar conta. E vai prestar conta. Porque se você acredita que você não vai ser punido por ninguém, você está apto a entender que pode fazer qualquer coisa. Exatamente. Porque o ser humano... Pode causar dor a qualquer pessoa, né? O humano é tão humano quanto você. Então, assim, são essas questões que precisam ser refletidas. E quando a gente fala assim de leis endurecidas, é porque o que é a lei? A lei é a vontade escrita da manifestação social, a vontade da população. Porque se não for posto em lei, as pessoas começam a fazer a justiça pelas suas próprias mãos. Essa reflexão nós precisamos fazer. Agora, antes que a coisa degringole, mas, como você bem colocou, a esquerda quer justamente isso. Ela quer gerar o caos para poder vender a solução, né? Como a gente já falou do camarada de um governo mundial, por exemplo, que vai pacificar, vai unificar moedas, e o risco é muito grande. Nós vemos quem está na frente do governo brasileiro hoje um movimento muito forte para o globalismo. Quem não consegue ver isso, ele não voltou de graça, ele foi colocado lá com essa missão. Cabe a gente estar o tempo inteiro. Na verdade. É um peão, é só uma peça. Não tem outra coisa. Uma coisa que eu quero frisar aqui, uma coisa que é bom de ter para alertar, é o seguinte: 2024, começamos o ano, as notícias sobre violências de todos os níveis, em todos os lugares, estão pipocando. O que a gente tem que conscientizar as pessoas é o seguinte: é que as polícias, elas vão enxugar gelo o ano todo. Sim. Porque as leis são as mesmas. Né? A polícia vai continuar remediando coisas que vão se repetindo. A violência contra a mulher, por exemplo, já foram, acho que menos de uma semana, acho que foram 2 ou 3 casos de violência gravíssima contra as mulheres, né? Só que no nosso estado, mas é culpa da polícia? Não é. A polícia, ela previne, ela faz o serviço preventivo, faz o serviço de visita, e mesmo assim a violência ela vai ocorrer, né? O fato de durante um ano vai acontecer ataque de criminosos de uma favela para outra, de um complexo para outro, né? Durante um ano alguém vai perder a cabeça, vai matar um agente público também vai acabar ferindo alguém. Quer dizer, toda essa violência da sociedade, a polícia ela tá enxugando esse gelo, porque as leis elas são as mesmas, e o resultado vai ser o mesmo do ano passado, se não pior, porque as leis não mudam, né? A gente precisa ter o compromisso aqui, não, de marcar um dia para falar só sobre violência doméstica, que é um assunto que eu acho que a gente precisa falar. E que nem você colocou, a Lei Maria da Penha está aí, as polícias estão aí direcionadas, o governo, né, no âmbito geral, federal, tem até uma outra, né, operações direto. Aí você vai lá e prende o cara, mas daqui a pouco ele está solto novamente. Agora,
essa violência doméstica, ela acontece ali no cafofo, né? Naquele ambiente familiar. E naquele ambiente familiar, as pessoas, não há lei, o Estado não entra ali. Não adianta ter lei. O que precisa é as pessoas terem consciências. E como nós falamos, se a pessoa ela não é uma pessoa de fé, e quando eu falo fé, é aquilo que a gente falou, qualquer tipo de fé, a fé de entender que tem que respeitar o outro ser humano, Sim. os dois lados, que tem um vídeo aí que a mulher tava trepando em cima do cara e enchendo o camarada de porrada também. Eu já falei isso. Minha avó, por exemplo, ela tinha uns namorados, minha avó paterna, que ela dobrava a mangueira de gás e batia no cara. E o cara era um cara grandão, corria dela. Mas por que eu quero dizer isso? Se as pessoas elas não se entenderem que elas precisam se respeitar, não é a lei que vai fazer essa mudança. Essa mudança vem ali. E essa mudança vem da onde? De entender que existe uma força superior, né? De entender que as pessoas precisam se respeitar, precisam passar o exemplo para os filhos que estão ali, né? E a lei do Estado, dos homens, vamos falar assim, ela só vem no último caso. Porque o que adianta ter uma lei depois que o cara tirou a vida de uma mulher, deixou vários... Né? Porque essas crianças ficam órfãos, né? Ficam sem mãe, que está morta, e o pai vai para a cadeia. E às vezes não tem um avô. Essa criança replica isso na própria família, porque é o modelo de família. Exatamente. Sem dizer que essa criança fica revoltada com o mundo, porque vai rodar de casa em casa, sabe-se lá as violências que ela pode sofrer. E aí, quer dizer, é isso que a gente precisa trabalhar. Mas parece-me que essa não é a preocupação. É o tal do enxugar o gelo que a gente está falando. Exatamente. E o que é pior, né? O pior não é isso. É pior que o governo federal atual, para ele, só existe um tipo de crime no país, que foram os atos de 8 de janeiro. Só isso. Entendeu? Ele está pouco ligando do combate do tráfico de drogas, do combate da violência urbana. Não, para ele só existe um crime nesse país que aconteceu. O restante é tudo tolerável, suportável. Foram os atos de 8 de janeiro. Né? Aí o cara rota a democracia daqui para lá para poder cercear a rede social. Né? Falar em eliminar bolsonaristas. Né? Quer dizer, o cara está pedindo para eliminar na minha visão, mais da metade da população do país. Entendeu? E até a própria esquerda está falando, opa, esse discurso está ficando radical demais. A própria esquerda está sentindo isso. Só que o cara não pode falar mal contra o Deus dele, senão ele também vai ser jogado na vala comum do bolsonarismo. O Kim sempre bate lá no cara do PCO, porque é isso. Ele fala que o discurso está errado, mas ele não critica o Lula. Exatamente. E quem está falando isso é o Lula. Não adianta só ele criticar o Alexandre de Moraes. Ele tem que criticar o Lula. E a gente vê isso de pessoas que nem a gente falou mais cedo, pessoas mais lúcidas, apesar da esquerda, de que estão vendo que isso vai se voltar contra elas. Que foi o Aldo Rabelo que está denunciando, o próprio Roberto Freire está denunciando. Agora, a gente vê quais são os interesses. A Paula Schmidt, lá naquele livro, ela coloca uma coisa que a gente talvez não tenha se atentado. O que está nos arquivos da Vaza Jato? Ou quais arquivos, porque, e ela coloca muito bem, não que as coisas que ali estejam sejam criminosas, também tem, mas aquelas coisas que causam medo na pessoa. É o mais na manga. Eu falei mal de fulano, de chantagear. Então, porque é tipo a lista de Epstein lá dos Estados Unidos. Exatamente. Então, assim, por que o Alckmin está aí do lado, ele que falou que o Lula queria voltar à cena do crime, está do lado do Lula. Por que a Marta agora, Suplicy, está voltando para o PT depois de falar que o PT era uma corre de ladrões? Então, assim, você vê que alguma coisa tem que intimidar essas pessoas, elas terem que voltar, ou elas têm ou elas têm uma proposta futura, que a gente não sabe, né? Pode ser que tenha, ou elas são chantageadas de alguma forma. Às vezes tem alguma foto ou as duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes o Lula tem alguma foto do Alckmin de calcinha, ou coisa assim, e fala assim, vai ser meu vice, senão isso aqui vai para a internet, né? Então, sei lá. Então, assim, o que nós estamos vendo é que esse ano eu fico com pena de quem é secretário de segurança nos estados. Né? Porque o povo não quer saber que o Lula vai resolver, que o governador vai resolver. Ele quer que o secretário de segurança ele tome as providências para conter essa violência. Entendeu? Eu sinceramente, é algo um cargo que eu nunca queria pegar na minha vida. Porque requer soluções a curto prazo. E nós sabemos que essas soluções não são, em curtíssimo prazo, não existem. Né?
o que a gente já viveu aqui, por exemplo, no Espírito Santo, né? Num passado, nós tivemos um Rambo, né? Sim. Que fazia blitz, chutava a porta, talvez alguma coisa parecida aconteça agora, mas o que acontece? Essas ações podem ser até importantes, mas eu não sei se elas são essenciais. Efetiva, ou efetiva. Né? Por quê? Além disso daí, existe um posicionamento que tem que ser feito. Sim. Não adianta só falar que a lei tem que mudar se não se está trabalhando para que essas leis mudem. Né? Um secretário de Estado talvez não consiga mudar, mas alinhando os secretários de Estado, você consiga fazer uma proposta que chegue ao Ministério da Justiça para mudar a legislação. Sim. O secretário de São Paulo, lá, o capitão Derrite, né? Esse cara está sendo ovacionado lá. Sim. Porque o esforço ele cara tem. Né? O esforço para tentar mudar ele tem. E ir contra o sistema, ainda mais na capital que tem o PCC, né? Sim. O cara está correndo um risco tremendo. Danado. É o primeiro passo a ser dado, mas todo mundo sabe que não é, no curto prazo ele não vai resolver. É tudo a médio e longo prazo. Tem que ter investimento, né? Mas, ao invés disso, querem impor mais fiscalização em cima das polícias para dificultar o trabalho. Né? Então, assim, o que nós vemos é que a população tem que se preparar. Né? E eu falei, o povo só tem uma arma para se defender, na minha visão, que é o voto. Um tema aí que a gente tem visto, né? Isso aí pode falar, acho que pode. A questão das câmeras nos uniformes, nas fardas policiais. Quem está dizendo que é contra, aquilo ali é realmente algo que eu penso que deve ser colocado para proteção do policial. Mas o que deve ser debatido, e a gente não viu isso no país inteiro, quando eu falo isso na questão do país, porque parece que o governo federal quer obrigar as PMs, né, até ferindo para o Pacto Federativo, a usarem câmeras, né? Mas, assim, qual o momento de acionamento dessa câmera? Vamos debater isso? Não vamos debater isso? Vai gravar tudo? Não vai gravar tudo? Se a gente pensa que é colocado como instrumento de documentar uma ação policial, quem deve, até pelo seguinte, se eu sou policial e me sinto ameaçado, eu já ligo a câmera para fazer prova de que a minha ação é legítima. Sim. Se eu me sentir ameaçado e não liguei a câmera, quer dizer que eu posso ter colaborado para alguma conduta. Veja, faz prova a favor ou contra. Eu só tenho um ponto, né, que eu quero perguntar, né, se vão responder ou não, ou se vão querer pegar no meu pé por causa disso ou não. É o seguinte, alguns falam que reduz a letalidade, a violência policial, mas reduz a violência do criminoso? Não, mas ao mesmo tempo, as pessoas têm dito que o uso da câmera, não sou eu que estou falando, são reportagens, eu estou transmitindo, quer dizer, sou eu que estou falando do que a gente lê, que o uso de câmeras tem inibido a ação policial. Exatamente. Porque o policial ele fica receoso. Ao mesmo tempo, algumas pessoas questionam que, às vezes, os policiais estão conversando coisas triviais ali e a câmera está gravando. Né? Xingando a mãe de alguém. Aquela questão da chantagem que nós falamos aqui da Vaza Jato, é aquela coisa, não que o cara esteja cometendo algo errado, tipo, ilícito, mas algo que seja socialmente reprovável, por exemplo. Né? Então, mas... Nós vamos ter que contratar só padre e pastor para ser polícia. Né? E, ao mesmo tempo, quer dizer, a câmera vai diminuir a violência do criminoso? Vai. A gente viu que isso não tem acontecido. As câmeras nos comércios não têm inibido, né? Pode identificar o cara depois, mas depois que o cara botou fogo no seu ponto de comércio, né, matou o seu familiar. A câmera impediu lá o enforcamento do policial? Não. A câmera impediu a morte do sargento Dias? Não impediu. Pelo contrário, ali muita gente criticou que ele demorou para reagir ao bandido, atirar no bandido primeiro, esperou atirar. Eu não tô criticando nem nada. Quem sou eu? Naquela hora de adrenalina é tanta que você não enxerga nada. Quando vê, já foi. É uma questão de um segundo. Uma bala atravessou seu crânio e você... Acabou. Acabou. É um apagão só. Né? Então, quer dizer, mas... boa parte das polícias que a gente tem visto nos estados aí, elas estão agindo com receio. Até porque de cima vem um exemplo de que a punição vai ser pesada, mas em quem exerce o poder de fiscalizar. Tudo que a esquerda apoia de maneira exaltada, a gente tem que colocar os dois pés atrás para entender o que é aquilo ali. Porque com certeza não é nada bom para o serviço policial. Essa é uma grande verdade, né? Então, assim, quando você vê que o cara quer colocar
câmeras, no caso lá o governo federal quer instituir que as polícias do país inteiro usem câmeras, qual é a intenção? Essa é a grande questão. Ninguém está falando que é contra a câmera aqui, por favor, né? Sim, Ninguém é contra a câmera. alguns amigos meus falam assim, não eu acho que vai colocar, mas as coisas não vão ter continuidade, elas vão se quebrando, não vai ter manutenção, e daqui a um tempo não vai existir mais de novo. A gente falou no café o seguinte, né? Quando uma ONG começa a fazer campanha da pobreza menstrual, sim. mas essa ONG, por mais até louvável que seja a campanha, ela é patrocinada pelo quem produz absorventes, é complicado. Então, quando você vê que muitas vezes são empresas de tecnologia que estão incentivando o uso de câmeras, algum interesse tem por trás. Você não tem só o equipamento, você tem o armazenamento, a manutenção, é toda uma cadeia que... Não vai acontecer nesse caso, mas lembra da empresa de respiradores que fechou o contrato, recebeu o dinheiro e nunca entregou o respirador? Exatamente. Algumas empresas de vacina que as vacinas venceram e elas não foram usadas, né? Esse é o nosso país. Não, ao contrário, né? A ministra deu sigilo lá de não sei quantos anos, né? 700 milhões que foram gastos, e aí? Quem é responsabilizado? Sim, o que a gente tem que deixar bem claro aqui, que querendo ou não, se a violência nesse decorrer desse ano ela progredir, a única pessoa que está fazendo a parte dela são os polícias. Não, exatamente. Civil, os militares, as guardas municipais, né? Porque o restante está todo mundo jogando contra. Eu acho que o grande recado aqui hoje, para quem nos assiste, e nos assiste de qualquer forma, né? Até para ver o que a gente está falando, é que o único que não é culpado se a violência realmente aumentar são as polícias. Exatamente. Porque elas têm feito o papel delas. Essa é a grande verdade. Exatamente. Só que a polícia não cria lei. Né? E o povo tem que entender que ela não deve cobrar da polícia, ela deve cobrar dos políticos. Exatamente. Esse é o grande ponto. As pessoas não entenderam, mas falta polícia aqui no meu bairro. Não. Então você cobra do político. Sim. Não é para cobrar da polícia. Eu vou cobrar do comandante do batalhão. Não, você cobra do político, do vereador que você votou, do prefeito que você votou, do governador que você votou. Aqui a gente pode falar, porque isso é uma verdade sabida por todos, né? Sim. Nosso estado, durante alguns governos, a gente sabe de quem que a gente está falando, deixou-se de contratar policiais. Sim. E houve um vazio muito grande que está sendo, né, reposto, né, numa velocidade do Estado, né, mas que foi lá atrás uma decisão política de não fazer contratação de policiais. E aí a gente viu que... E nem dá reajuste salarial. E nem dá reajuste salarial. Essa é a grande verdade. Mas foi o governo passado, né, passados lá, que deixaram essa herança. Aí sim, a dívida histórica com os profissionais da segurança. Exatamente. É isso aí. Fechou? Fechou por hoje. Obrigado aí a você que nos acompanhou até aqui. Espero que tenha gostado do nosso primeiro café conservador do ano. Falamos aí sobre a violência e segurança pública. Estaremos de volta semana que vem, se Deus quiser. Lembrando aí que em breve nós teremos aí o nosso curso aí do Coronel, né? Vamos fazer um curso aí para ajudar quem quer entrar na polícia, exatamente, né? Vamos falar sobre a polícia. E agradecer, estamos com plateia aí hoje, né? Feirão, nós estamos com plateia ali para assistir. E é bom. E a gente volta semana que vem, se Deus quiser. Um abraço e até mais. Valeu.